Hoje a gente vai falar sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica. Você sabe o que significa esses termos, índice glicêmico e carga glicêmica? A gente sempre costuma falar em índice glicêmico, no índice glicêmico de um alimento, que ele é maior, menor. Vamos entender. Então, qual é o impacto do alimento na sua glicemia? Ele aumenta a sua glicemia, ele diminui a sua glicemia. A glicemia é o açúcar circulando no seu sangue. E o índice glicêmico é exatamente essa questão. Quanto esse alimento impacta no açúcar circulando no seu sangue. E é uma pesquisa, né, que compara a resposta dessa glicemia comparado com açúcar ou com pão. Então, a gente pega um alimento, faz alguns testes nesse alimento e compara o quanto de resposta seu corpo teve em relação ao pão ou ao açúcar. Mas é uma quantidade fixa essa pesquisa, né? Ela leva em consideração 50 gramas do alimento, 50 gramas do açúcar e 50 gramas do pão. Então, é uma quantidade fixa. E como isso é calculado? Vamos ver. Então, a gente tem alguns testes, né? Com algumas pessoas. Aqui eu botei o exemplo de 3 pessoas, mas geralmente são 10 pessoas que são pesquisadas. E cada pessoa passa pelo teste umas 3 vezes. Aqui, por exemplo, nesse teste, a gente tem o primeiro teste com a primeira pessoa deu 60% da glicose. Aqui é comparando o arroz com a glicose, né? Com açúcar. Então, no primeiro teste deu 60% do açúcar. Então, o arroz teve uma resposta, um índice glicêmico de 60% em comparação ao açúcar. No segundo teste foi 55%. No terceiro teste, 65%. Então, deu a média de 60% de glicose. A segunda pessoa, no primeiro teste, deu uma média deu 70%. No segundo teste, deu 65%. E no terceiro, 75%, dando uma média de 70%. A terceira pessoa, no primeiro teste, deu 40%. No segundo, deu 35% da glicose. E no terceiro, 65% da glicose, ou seja, 46% de média. A média total dessas 3 pessoas aqui foi 58%. Reparem que aqui eu estou falando de uma média, tá? Então, tem pessoas que respondem melhor e momentos também que respondem melhor, e tem pessoas que respondem pior. Aqui, por exemplo, essa daqui respondeu a 75%, foi quase igual a comer açúcar. E aqui essa pessoa respondeu, por exemplo, 35%, ou quer dizer, bem abaixo da média, que a média é 58%. Então, a questão maior aqui é que o índice glicêmico leva em consideração o alimento, tá? A gente vai chegar lá. Então, aqui a gente diz que o nível de índice glicêmico, né, pode ser baixo, médio ou alto. O índice glicêmico do açúcar, comparado ao açúcar, né, quando ele é 55 ou menos, ele é baixo. Quando ele é entre 56 e 69, ele é médio. Quando ele é 70 ou mais, ele já é alto. E o índice do pão, índice glicêmico comparado ao pão, de um alimento comparado ao pão, o baixo é menos 75, o médio é de 76 a 94 e o alto é acima de 95. Para vocês saberem o índice glicêmico, tem esse site aqui, glycemicindex.com/gi-search. É em inglês, então se vocês forem jogar lá, é um site confiável da Universidade de Sydney, que pega pesquisas do mundo inteiro de índice glicêmico e indexa nesse site, né? Coloca num banco de dados nesse site. Ele é em inglês, então para vocês pesquisarem lá, vocês vão ter que colocar o nome do alimento em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. E aí vocês podem colocar lá o nome do alimento em inglês e ele vai dar para você a tabela com o índice glicêmico desse alimento. Mas então, o índice glicêmico ele é caracterizado, né? É uma característica do alimento. Ele é a média.
a média que a população responde àquele alimento, o índice glicêmico que aquele alimento tem. Então, cada indivíduo vai responder de uma maneira àquele alimento. Alguns vão ter uma resposta melhor, outras vão ter uma resposta pior. Em alguns momentos a resposta vai ser boa, em outros a resposta não vai ser tão boa assim. Ele é mais ou menos o IMC, né? O índice de massa corpórea. Por exemplo, quando uma pessoa é normal, se o índice glicêmico dela está alto, significa o quê? Provavelmente que ela tem bastante mais gordura do que deveria. Já um atleta de fisiculturismo, por exemplo, ele vai ter o IMC alto. Por quê? Porque ele tem músculos. O peso dele ali está como músculos, tá? E não como gordura. Então o IMC dessa pessoa, desse fisiculturista, ele vai ser alto. Então o ideal aqui seria controlar no alimento a quantidade e a qualidade desse alimento ingerido. Quanto o alimento tem ali de fibras, quanto aquele alimento tem de minerais, entendeu? É controlar a qualidade alimentar e a quantidade. Comer pouco, né? Pode comer tudo, mas comer pouco, pesar o alimento, etc. Então, cada indivíduo aqui é único. E a gente vai abordar agora o índice de carga glicêmica. O que é carga glicêmica, né? Então, essa carga glicêmica é exatamente isso. Você levar em conta a quantidade e a qualidade alimentar. E ele vai ser influenciado pelo índice glicêmico e pela quantidade daquele alimento. Então aqui, ó, a gente tem o índice glicêmico do açúcar, já falei lá em cima, menos 55, 56 a 69, 70. O índice glicêmico do pão e a carga glicêmica do alimento. Aqui, ó, vamos focar aqui. Existe uma continha, eu vou mostrar essa conta já já, que vai chegar num resultado da carga glicêmica daquele alimento. O baixo é de 10 para baixo, o médio de 11 a 19 e o alto 20. No índice de carga glicêmica, a gente também consegue calcular a carga glicêmica diária. Abaixo de 80 é um índice de carga glicêmica baixo. De 81 a 119, o índice médio. E de 120 para cima, o índice de carga glicêmica é alto. Agora, como calcular? Vamos ver aqui. Carga glicêmica vai ser igual ao índice glicêmico, que a gente já descobriu lá como é que acha o índice glicêmico de um alimento específico, só jogar naquele site lá, vezes a quantidade de carboidrato naquela porção, você pode olhar até na tabela nutricional, divididos por 100. Então vamos lá, o pão. O pão ele tem 70 de índice glicêmico e a maçã 40. 25 gramas de pão tem 15 gramas de carboidrato. 160 gramas de maçã, quer dizer, uma maçã média, tem 25 gramas de carboidrato. Então a gente pega o índice glicêmico, 70, vezes quantidade de carboidrato naquela porção que você quer oferecer. 25 gramas de pão, por exemplo. Meio pão italiano, né? Então 70 vezes 15 divididos por 100 vai ser 10. E a maçã 40 vezes 25, que é a quantidade de carboidrato, divididos por 100, vai dar 10 também. Então, perceba que o mesmo índice, a mesma carga glicêmica de metade de um pão vai ser a carga glicêmica de uma maçã inteira. Então, você pode ofertar você pode comer tudo. Você pode comer de tudo. Um pedaço de bolo, uma torta, uma pizza, um pão, uma maçã, tudo. A questão é a quantidade. Aqui é meio pão e aqui é uma maçã inteira, grande, né, de 160 gramas. Então, na dieta, na reeducação alimentar, tudo pode. A questão é você focar na qualidade e na quantidade daquele alimento. Não exagerar. E tentar evitar ao máximo, né, alimentos que vão ter uma carga glicêmica muito alta. Porque assim você consegue manter sua dieta melhor, mais controlada, né? Sua alimentação mais controlada. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau!